Olá pessoal, eu sou o Pedro Landão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos prosseguir o assunto de tipos e gêneros textuais, que já foi introduzido em aulas anteriores. Quem quiser pode acessar através dos cards que se encontram no canto superior direito da tela. Vamos lembrar que gênero textual é um conceito relativo à situação em que um texto é produzido. Quando falamos coisas do tipo, escrevi uma carta, escrevi um e-mail, achei aquela notícia assustadora, adorei aquela propaganda e por aí vai, nós estamos falando de gêneros textuais. Carta, e-mail, notícia, propaganda, tudo isso são gêneros textuais. Nessa aula nós vamos abordar o gênero citação, um gênero que consiste na referência que alguém faz a outro texto. Quando dizemos coisas do tipo, como dizia Copérnico, a Terra não é o centro do universo, estamos fazendo uma citação. Em geral, uma citação é feita para sustentar uma hipótese ou reforçar uma ideia, ou ainda ilustrar um raciocínio, dando ao receptor de um texto respaldo para que possa comprovar a veracidade de uma informação, ou em outros casos, para aprofundar uma informação. Na aula de sexta-feira da semana passada, nós falamos sobre redação, mais precisamente a redação do Enem. Nessa aula, nós estamos abordando as citações. Então, vamos dizer que uma citação pode enriquecer a redação. Na própria redação que nós analisamos na aula de sexta-feira da semana passada, havia uma citação, mais precisamente no segundo parágrafo. Então, pensando na redação que vocês vão fazer, vamos apresentar no quadro que segue algumas citações que podem enriquecer a redação de vocês. Convém acrescentar que a citação não é um recurso obrigatório numa redação, mas que demonstra um repertório cultural. Vamos entender. Segue um quadro. Vejam essa citação famosíssima da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Trata-se de uma citação que, convenhamos, pode ser usada para qualquer tema de redação. A redação da primeira aplicação do Enem do ano passado, por exemplo, tinha como tema os desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil. Um indivíduo desses povos deve ser considerado um ser humano, como o que essa citação diz. Na segunda aplicação da mesma prova do ano passado, o tema era medidas para enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. Ou seja, os brasileiros que passam fome são seres humanos como esses que nascem iguais em dignidade e em direitos. No fim das contas, qualquer que seja o tema, essa citação pode ser usada como um reforço. Basta o candidato saber usá-la. Outra citação. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Citação do filósofo espanhol George Santayana. Mais uma vez, uma citação que pode ser usada para qualquer tema de redação. Basta o candidato saber usá-la. No tema de valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil, por exemplo, os erros que foram cometidos no passado, tirando-se as terras dos indígenas, podem ser encarados como aprendizados. Outra citação. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Do educador brasileiro Paulo Freire. O uso dessa citação para temas ligados à educação é evidente, mas essa citação, no fim das contas,
pode ser usado para qualquer tema. O tema da insegurança alimentar, por exemplo, pode ser relacionado à educação. Se o combate à fome e à miséria não for relacionado ao que se aprende na escola. Outra citação: frágeis usam a violência e os fortes as ideias. Do médico psiquiatra brasileiro Augusto Cury. No caso do tema de valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil, são indivíduos que frequentemente são vítimas de diversos tipos de violência, como quando um governante tira a terra de um indígena. Então, essa citação seria uma boa ferramenta para demonstrar a fragilidade moral do governo. Mais uma vez, uma citação que pode ser usada para qualquer tema. O candidato só precisa saber usá-la. Outra citação: uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida, do filósofo grego Platão. Será que nós precisamos dar exemplos? Qualquer preconceito enraizado no senso comum é fruto de uma falta de reflexão. Se uma escola não amplia seu repertório cultural a fim de incluir a cultura dos povos tradicionais do Brasil, essa escola está agindo sem refletir. Se não fizermos nada para combater a fome e a miséria, estamos agindo sem refletir. E, no fim das contas, qualquer ato de violência carece de reflexão. Mais uma vez, trata-se de uma citação que pode ser usada para qualquer tema. O candidato só precisa saber usá-la. Outra citação: a única coisa da qual podemos ter certeza é a incerteza, de Zygmunt Bauman, sociólogo polonês. Podemos entender esse sociólogo como um dos ícones do pensamento pós-moderno. Uma citação boa de ser usada perto da proposta de intervenção da redação do Enem, como forma de se reconhecer que não se trata de uma proposta de intervenção infalível. Só que nada impede também de usarmos essa citação no desenvolvimento da redação, no momento em que estamos criticando uma ideia que alguém, por algum motivo, considerou certa. Aliás, nós vamos aproveitar essa citação para lembrarmos uma coisa. Quando nós propomos um método para a prova, como aconteceu na videoaula que vocês podem acessar clicando no card que se encontra no canto superior da tela, deixamos claro que não se trata de um método infalível. Bem, demos um total de 6 citações que podem enriquecer uma redação do Enem. No fim das contas, existem tantas que uma só videoaula não seria suficiente para abordarmos. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nos agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas
com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.